Bom dia! Fala galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ok. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila aberta na página 99. Nós vamos para as aulas 29 e 30. Permutações. O que são permutações? Pensem comigo. Permutações simples e fatorial. Seja A um conjunto formado pelos elementos A1, A2, A3, A4, A5, reticências a N. Um conjunto com N elementos. Chama-se de permutação simples de N elementos a cada sequência de N elementos distintos, formada com os elementos do conjunto A. As permutações simples são arranjos simples de N elementos tomados N a N. O número de permutações simples é dado por P de N igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a N fatorial. Ou seja, o número de permutações simples de N elementos é igual a N fatorial. Então, aqui, a permutação de N elementos é igual a N fatorial. Aqui eu dei um exemplo. Permutação de 3 elementos. A permutação de 3 elementos é igual a 3 fatorial. Como você resolve o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Importante, não há repetição, ok? Não há repetição. Gravem isso. Permutações simples, não há repetição. Agora, exemplo, chama-se de anagrama qualquer palavra obtida mediante a alteração de ordem. Então, permutação é alterar a ordem. Então, um anagrama é obtido através da alteração da ordem, da permutação das letras de uma palavra dada. Então, eu quero encontrar o anagrama da palavra êxito. Êxito tem quantas letras? Tem 5 letras. Nós vamos trocar as 5 letras de lugar e descobrir todas as possíveis maneiras de se escrever palavras com sentido ou não, usando essas 5 letras. Então, a permutação de 5 letras é igual a 5 fatorial. Como você resolve o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120 anagramas com a palavra êxito. Observem, o E, o X, o I, o T e o O. São 5 letras diferentes. Um total de 120 anagramas. Mais um exemplo. Quantos anagramas nós podemos formar com a palavra escola? Nós vamos permutar, trocar a ordem dessas letras. Nós temos o E, o S, o C, o O, o L e o A. São 6 letras distintas, diferentes. E esses anagramas são palavras com sentido ou sem sentido. É só ir trocando as letras de lugar, permutando. Como são 6 letras diferentes, a permutação de 6 é igual a 6 fatorial. Como você resolve? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 720 anagramas. Agora, no exemplo, por exemplo, na apostila de vocês, o número de anagramas da palavra amor.
mor tem 4 letras diferentes. Então, é a permutação de 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 24 anagramas diferentes. Agora nós vamos falar das permutações com elementos iguais quando tem repetição. Então, permutação com alguns elementos iguais. O número de permutações de N elementos, em que R1 são elementos iguais a A1, é onde ocorre a repetição de uma letra, por exemplo. R2 são elementos iguais a A2. O elemento A1 está sendo repetido, o elemento A2 está sendo repetido. RK são elementos iguais a AK. Então, nós temos a repetição de elementos. Com R1 mais R2 mais reticências RK igual a N. É dado por. Então, a fórmula da permutação com alguns elementos repetidos, ela é dada da seguinte maneira. Aqui em cima ficam os elementos repetidos e aqui o total de elementos. Então, em cima, N fatorial. O total de elementos fatorial. Em cima. Embaixo, R1 fatorial, R2 fatorial, reticências, RK fatorial. Embaixo ficam os elementos repetidos, também com o fatorial. Agora vamos para alguns exemplos. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, ele está na apostila de vocês. O número de anagramas da palavra falar, tá bom? Então, qual é o número de anagramas da palavra falar? A palavra falar, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos a permutação de 5 elementos, de 5 letras. Dessas letras, nós temos a repetição da letra A. A letra A se repetiu 2 vezes. Então, fica 5 fatorial sobre 2 fatorial. Agora, nós vamos resolver. O 5 fatorial, nós vamos até o 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo, continua o 2 fatorial. Nós podemos dividir 2 fatorial por 2 fatorial, que o resultado é 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 anagramas. Agora eu coloquei um outro exemplo. Qual é o número de anagramas da palavra casa? A palavra casa tem 4 letras. Então, eu tenho a permutação de 4 elementos. Desses 4 elementos, quantos são repetidos? 1, 2. Então, para resolver, fica 4 fatorial, embaixo 2 fatorial, pois são 2 elementos repetidos. Agora, resolvendo. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Nós sabemos que 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 1. Sobrou 4 vezes 3, que são 12 anagramas. Ok? Agora vamos para os exercícios do Em Classe número 1. Consideremos a palavra Pernambuco. Dessa palavra, obtenha o número de anagramas. Na letra A, nós queremos o número de anagramas. Pernambuco tem 10 letras, e são 10 letras diferentes. Então, o total de anagramas é a permutação dessas 10 letras. Então, é 10 fatorial.
Então, a permutação desses 10 elementos, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, nós temos que ter o resultado dessa multiplicação. O resultado é 3.628.800 anagramas. A letra B. A letra B pede o seguinte: anagramas que começam pela letra A. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu quero anagramas que comecem pela letra A. A letra A é fixa. Aqui, a letra A está fixa, ok? Então, sobram quantos elementos para nós permutarmos, para nós trocarmos de lugar? Sobram, então, 9 elementos. 9 letrinhas, ok? Eu vou apagar aqui e eu já volto. Então, nós teremos a permutação de 9 elementos. 9 fatorial. Então, a permutação de 9 elementos, 9 fatorial, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A permutação das 9 letras que sobram da palavra Pernambuco, porque o A é fixo, ele não pode sair dali, porque são todos os anagramas que começam pela letra A. É 362.880 anagramas. Agora nós vamos para a letra C. Eu quero os anagramas que começam por A, B, C. O raciocínio é o mesmo que nós utilizamos na letra B. Vamos pegar as 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero os anagramas que começam por A, B, C. A, B, C. O A, B e o C são fixos. Eles não saem aqui do começo, ok? Eram 10 letras. Nós já usamos 3. 3 estão fixas. Quantas sobram para permutar, para trocar de lugar? Sobram 7 letras. Então, nós temos a permutação de 7, que é igual a 7 fatorial. Permutação de 7 igual 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, pessoal, é só multiplicar. 7 vezes 6, vezes 5, depois vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado é 5.040 anagramas que começam por A, B, C. Assim, nós concluímos a página 99. Vamos para a próxima. Página 100, letra D. Eu quero os anagramas em que as letras A, B e C estão juntas e nessa ordem. Nós temos, então, as letras da palavra Pernambuco e temos o A, o B e o C. Nós vamos tratar o A, o B e o C como um bloquinho.
Só que esse bloquinho vai se movimentar ao longo da palavra, ao longo das outras letras. Então, esse bloquinho, ele funciona como uma letra que vai trocar de lugar com as outras, ok? Então, nós temos, eliminando o A, o B e o C, 7 letras, certo? Pensando que o A, o B e o C vai se movimentar junto com as outras, com as demais letras, nós temos uma letra mais as 7 letras. Então, vamos lá. Eram 10 letras. Nós tiramos o A, o B e o C. O A e o B e o C formam um bloquinho que vão permutar ao longo das outras 7 letras. Então, nós temos uma letra que vai trocar de lugar com as outras 7. Então, eu tenho aqui a permutação de 8 elementos, ok? Então, quando o enunciado fala da seguinte maneira: anagramas em que as letras A, B e C estão juntas e nessa ordem. O A, o B e o C formam um bloquinho de letras. Contam como uma letra que vai se movimentar com as outras 7. Então, eu tenho a permutação de 8 elementos. Então, a permutação de 8 elementos, que é igual a 8 fatorial. A permutação dos 8 elementos, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado dessa multiplicação é 40.320 anagramas. Agora nós vamos para a letra E, o último. Letra E. Eu quero os anagramas em que as letras A, B e C estão juntas. Nós encontramos na letra D os anagramas em que as letras A, B e C estão juntas e nesta ordem. Só que o que acontece aqui na letra E? Eu quero anagramas em que as letras A, B e C estão juntas. Agora, o A, B e o C, eles podem mudar de ordem dentro daquele bloquinho. Então, eu tenho A, B, C. A, B, C são 3 letras. E essas 3 letras podem permutar, trocar de lugar uma com a outra. Então, eu tenho a permutação de 3, que é 3 fatorial. Então, o que muda? Nós temos o nosso resultado da letra D. Os anagramas em que as letras A, B e C estão juntas e nessa ordem, que é 8 fatorial. Agora, as letras A, B e C trocaram de lugar. Então, é só pensar que esse resultado, 8 fatorial, será multiplicado por 3 fatorial. Porque nós estamos pensando, todas as que têm letra A, B e C juntas e nessa ordem, 8 fatorial. Agora pensando, as letras A, B e C estão juntas, mas não estão em ordem, aumenta o quê? 3 fatorial. Então fica a permutação de 3 vezes a permutação de 8. Fica 3 fatorial vezes 8 fatorial. 3 fatorial vezes 8 fatorial. 3 fatorial, nós sabemos que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então, nós temos 6 maneiras diferentes de trocar o A, o B e o C de lugar. Nós sabemos que são quantos anagramas que tem A, B e C juntos nessa ordem? São 40.320, que é o 8 fatorial. Então, para encontrar o total de anagramas em que as letras A, B e C estão juntas, é só multiplicar o 8 fatorial, que é 40.320, por 6. E o nosso resultado é 241.920
anagramas. Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula eu venho com a explicação e com a resolução dos exercícios 2 e 3 e passo mais alguns exercícios complementares. Combinado? Eu quero que vocês treinem, façam as tarefas. É muito importante que vocês façam a tarefa mínima e a tarefa complementar das aulas 29 e 30. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só entrar em contato comigo. Me chama no WhatsApp. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!